Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu vim sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Meu Senhor, da tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Majestíssima Esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa e nossa Mãe. Amém. Tema do dia 13 do 8, volume 11, trecho 89. Castigos. Os filhos da Igreja serão seus mais ferozes inimigos. O pensamento dos flagelos e de que eu os pudesse fomentar por sair por mim do meu estado, trespassava meu coração. O confessor continuava sem estar bem, e eu rezava e chorava e não sabia decidir-me. O bendito Jesus vinha como um relâmpago e fugia e me deixava livre. Finalmente, movido a compaixão, veio e me compadecendo e me acariciando, me disse: minha filha, tua constância me vence. O amor e a oração me amarram e quase me fazem guerra. Por isso vim entreter-me um pouco contigo, não podendo resistir mais. Pobre filha, não chores, eis-me aqui, todo para ti. Paciência, ânimo, não te abatas. Então aqui ainda está a continuação daquele trecho, né, que o confessor, né, ele não estava se sentindo bem, estava doente e ele não poderia tirar ela daquele estado, né? Ele vinha, né, tirar ela do estado de petrificação, né? Então ela estava livre. E aí ela ficava, né, quando Jesus vinha e ficava ali, né, pelo que eu entendi aqui, no estado de petrificação e quando Jesus ia embora ela voltava, né? E aí ela ficava, né, com esse, não sei, receio, né, de achar que os castigos que estavam caindo, ela, né, seria a causa, né? Ela achava que ela era a causa por ela não estar no estado ali de vítima, né? Ela estava livre, ela não estava ali como vítima, né? Jesus suspendeu, né? Nesse momento aqui, ela estava suspensa, né, de estar no estado de vítima, né? Justamente porque, como ele falava nos outros trechos, é necessário porque o pecado tá, as pessoas estão assim, muito confiantes, né? E por ela não ter consequências do que elas estavam fazendo, elas estavam cada vez mais confiantes e achando que, né, aquilo é certo e que não tinha consequência, que tá tudo certo, porque tá dando tudo certo para elas, né, nas escolhas que elas estão fazendo, né, e elas estão ficando cada vez mais ali confiantes e essa confiança, né, no erro e no pecado, estavam ofendendo cada vez mais e mais a Deus, né, cometendo pecados e pecados e ofendendo a Deus. Então ele teve que, né, ali suspender ela do estado de vítima, né? A importância que Jesus está falando sobre os castigos, né? Porque é uma violência praticamente que né, que o homem faz para com Deus ali, porque desafia Deus, né? Ele não tem prazer nenhum, como a gente já falou várias vezes aqui, né? Deus não tem prazer nenhum em castigar, ele sofre junto, né? Ele sofre, mas a justiça reclama, né? Ele é justo,
né? Ele é todo amor, ele é todo misericórdia, mas também ele é justiça, né? Deus é muito justo, né? E o que está acontecendo, né? O que os homens fazem em direção a Deus, as ingratidões, os pecados, as ofensas, a falta de reconhecimento é muito injusto, né? E, e é por direito que Deus, né, reclama os seus direitos, né? Ali de reconhecimento, né? De correspondência, né? Do amor dele, né? De gratidão, né? De ser uma pessoa grata, né? Pelo dom da vida, pela vida que Deus deu, pela criação, né? Por existir e a pessoa reconhecer tudo que Deus fez por nós, né? Mas as almas não estão nem aí para Deus, muito pelo contrário, né? Cada vez mais ofendendo e ofendendo. Então, desafia Deus, né? E Deus é justo e para haver equilíbrio, né? A questão de equilíbrio, de justiça, né? Para equilibrar as coisas e também para purificar as almas, acordar, alertar as almas, ele precisa derramar os castigos, né? Para que as almas acordem, né? Do que estão fazendo. E aí, não tem nada a ver com ela, né? Ela pensa que ela pode ser a causa de fomentar por ela não estar, sabe? Não tem nada a ver com ela, né? E, e aqui eu achei tão interessante que Jesus veio, né? Porque assim, a Luísa, ela reclamava, né? Ela tinha todas essas coisas dela, mas era tudo em direção a Deus, né? Ela não ficava reclamando com as criaturas, ela não ficava querendo buscar conforto, né, de homens, de pessoas, de situações. Não ia. Ela fazia todas essas queixas, né, essas reclamações e tudo mais com Jesus, né? E apesar né, de tudo isso, né, da privação, dor e todas essas coisas que ela passa, né? Ela não saía da vontade de Deus, né? Apesar ela estava dentro do querer de Deus ali, né? Correspondendo a Deus, né? Na questão da constância. A constância né, no bem. Ela não saía. Ela reclamava, falava e dizia que Jesus não amava mais ela, não sei o que, e tudo aquilo, né, da dor, do sofrimento de não poder ali estar com Jesus, não ver Jesus e a dor também dela né, de sair do estado de vítima e querer livrar as criaturas por amor a Deus, né? Ela fazia isso, né, porque ela amava muito Jesus e via que Jesus sofria muito por castigar, então, né, eu acho que essa maior dor que ela sentia, né, de querer ser vítima e se colocar assim e ficar nesse embate com Jesus, era mais porque ela não queria ver ele sofrendo, né, porque fazia ele sofrer, castigar os homens. Então, apesar dela, se mantinha constante, ela não saía, ela não se revoltava e não quero mais isso, eu vou fazer do meu jeito e não quero mais saber disso, eu vou sair, sabe? Ela não, a constância no bem. Então, é isso que ele tá falando, né? Que pode ver, ela tá reclamando tudo, mas aí ele tá falando, olha, minha filha, a tua constância me vence. Então, ela tá aqui, né, achando que fomenta, por ela não estar em vítima, ela tem culpa, né, pelos castigos e toda essa bababá, reclamação dela, mas você vê que ele vem e ele tá dizendo aqui que a tua constância me vence, que apesar de ela tá se mantendo ali resignada à vontade de Deus. Ela não saiu da vontade divina, apesar de toda a dor, ela tá constante. Então, essa constância dela vence ele, né? E aí ele fala aqui, ó, o amor e a oração me amarram e quase me fazem guerra, né? Porque ela tá ali, né? Tudo isso que eu falei, né? Tudo essa dor que ela tá sentindo é por amor a ele, porque ela ama Jesus, né? E ali ela quer ver Jesus, ela quer estar Jesus e ela quer ver sensivelmente ele, né? Estar com ele e ele não quer ver ele sofrendo, é amor. Então, tanto para com Deus como para as criaturas, né? E aí, o amor e a oração, então, é essa constância, né? Na oração e no amor, né? Eles quase que me amarram e me fazem guerra, que é tanto que ele vem ali para consolar ela, né? Então, bem interessante, achei muito interessante. Então, é isso que ele está também né, trazendo para nós, que o amor, essa constância na vontade divina, apesar de toda dor, apesar seja lá de privações, de humilhações que a gente esteja passando, apesar de todas as circunstâncias e disposições, né, de Deus,
nas situações, ele está dizendo aqui, olha, o que me vence, o que me encanta, né? E que me amarra, né? A alma, a estar sempre com a alma, a estar ali, né? Que me amarra a alma, é essa constância, né? A constância vence a Deus, né? Essa constância no querer divino, né? No amor, na oração, é o não parar, né? É não sair da vontade de Deus, né? Mesmo com toda a dor, né? Pelo menos isso que me chamou bastante atenção nesse início aqui, né? Porque ele nem está olhando muito para as reclamações dela, mas ele está vendo a constância dela e o amor que ela tem para com ele, né, para com as almas, e a oração constante dela. E apesar de todo esse turbilhão de coisas que ela está passando, sentindo toda essa questão da privação, está de vítima, ela não para. Ela está se mantendo constante na vontade de Deus. Ela está resignada, apesar de, né? Ela reclama, reclama, mas não sai. E ela reclama com Jesus. Ela não vai atrás das criaturas, né? É muito interessante. E aí ele vem aqui, né, acalmar ela, né, trazer ânimo. Achei muito, muito incrível isso aqui. Aí ele fala: se tu soubesses quanto sofro, mas a ingratidão das criaturas a isto obriga-me. Os pecados enormes, a incredulidade, o querer quase desafia-me, e tudo isto é o mínimo. Se te dissesse da parte religiosa, quantos sacrilégios, tá vendo? É isso, é por isso que ela não quer que ele castigue, porque ela vê o quanto ele sofre, porque são imagens, né? Somos imagem e semelhança de Deus, e ele nos ama muito e ele sofre junto. A gente não pensa que quando a gente está passando por cruz, sofrimentos, a gente acha que a gente está sofrendo sozinho, né? A gente tem esse. Mas não, Deus sofre junto com a gente, né? Ele passa pela dor junto com a gente, ele não sofre só, né? E aí ela não quer isso, né? Depois que ele está falando, se eu soubesse o quanto eu sofro, né? Mas é necessário, né? Ele sofre, ele sente dor por castigar, mas é necessário porque os pecados estão assim, os sacrilégios estão enormes. Então é muito necessário pela salvação das almas, ele precisa castigar, né? Mas o homem, né, ali no seu raciocínio humano, lógico, ele entende completamente ao contrário, né? As dificuldades, os sofrimentos que vêm, né? Esses castigos que vêm, vê como uma coisa assim, né? Repugnância, sente repugnância por tudo isso, né? Quantas rebeliões, segurem-se. Quantos que se fingem filhos meus e são os meus mais escarniçados inimigos. É muito dolorido para Deus, né? O que ele sofre mais é por estes que estão dentro, né? Que são seus filhos que estão dentro da igreja e que traem, né? É um outro Judas que estão ali traindo. O próprio Jesus, né? Que dá o beijo ali em Jesus, mas, né? De traição mesmo, que estão traindo ali. Que finge ser filho, mas não é. É inimigo, então imagina a dor dele é muito maior por esses que estão dentro, que são filhos, que estão dentro da igreja, né? E que esses são seus piores inimigos, porque conhece a verdade, né? É para conhecer, né? Mas vamos dizer, se conhece a verdade, né? Conhece a Deus, tem conhecimento de Deus, né? Faz parte da família, né? Então imagina, a gente sofre, né? A gente sente dor quando a gente é traído, enganado por uma pessoa da família. A dor é muito maior, né? Então imagina a dor de Deus, né? Estes falsos filhos são usurpadores, interessados, incrédulos. Eles usurpam, né, Deus. Eles são interessados, então assim, eles estão ali por interesse próprio e eles já não acreditam. Não são incrédulos, não acreditam. E a gente vê aí que muitos padres aí, não só padres, mas de modo geral, né, os leigos, e a gente vê como muitos são incrédulos, né, principalmente ali com a Eucaristia, né, o sacramento da comunhão, né, quantos e quantos recebem por receber, mas não confiam e não acreditam que Jesus está presente ali, né? Seus corações são cloacas de vícios, e estes filhos serão os primeiros a desencadear a guerra contra a igreja e buscarão matar a sua própria mãe. Ó, quantos já estão prontos para libertá-la, meu Deus, né? Então, quem vai, né, ali desencadear a guerra e vai perseguir
são os, né, os que estão, né, os seus próprios filhos, os que estão dentro, são seus primeiros. Não é nem que está fora, é os que estão dentro, imagina. Por agora a guerra é entre governos, nações, né? E quando eu li isso aqui, parece assim que é o momento atual, né? Como é atual a palavra de Deus, né? É sempre atual, né? Porque poderia que naquela época né, quando escreveu aqui, quando Jesus falou para ela, né? Poderia estar acontecendo tudo isso naquela época, né? Estava acontecendo, mas você vê como a palavra de Deus é sempre nova e atual, porque nos dias de hoje a gente vê que, né? Parece que ele está falando que está tá acontecendo agora, né? Pode ser, a gente não sabe se ele estava falando daquela época ou era um tempo futuro, né? Nossos tempos, mas a gente vê que é atual a palavra dele, né? E é o que a gente está vendo, né? Essas guerras entre governos, um querendo derrubar o outro, né? Um falando mal do outro, destruir, né? A vida do outro ali. E, nossa, uma loucura. E nação contra nação, guerra civil, né? Então as coisas estão acontecendo fora dela, né? Mas vai acontecer também dentro da igreja, né? Ó, mas dentro de pouco farão guerra à igreja. Então, mas dentro de pouco, né? Então, assim, logo, logo vai começar também, né? E aos poucos a gente já vê isso, né? Discretamente, vamos dizer assim, né? Hoje está muito mais, mas já acontece. A gente já vê isso dentro da igreja, né? As discordâncias e as confusões dentro da igreja, as brigas dentro da igreja, né? E seus maiores inimigos serão seus próprios filhos. Meu coração está dilacerado pela dor. Mas apesar disso, tolero que passe esta borrasca. Né? Então ele está tolerando, ele está permitindo, ele vai permitir tudo isso. Né? Apesar de toda a dor, ele vai permitir, né? É a vontade permissiva dele, vai permitir tudo isso. Né? Porque ele, olha só que interessante, porque ó, e que a face da terra, as igrejas sejam lavadas pelo sangue daqueles mesmos que as sujaram e poluíram. Então a igreja vai ser lavada, né? Vai ser purificada, né? Então tem para quê, né? Para que ele está permitindo? É doloroso? É. Ele está dizendo é doloroso, mas é necessário, né? A igreja passar por essa purificação, né? Através do sangue desses mesmos, né? Que incrível, né? Então tudo isso que ele está permitindo, que ele vai permitir na igreja, tanto fora mas como dentro, né? Também que ele está falando principalmente dentro, é para purificar, para lavar de toda sujeira, né, para purificar a igreja, para purificar, né, o mundo, né? Então tem para quê, né? Não é como as pessoas estão achando que tá tudo perdido e que tá tudo dominado, né? Como eles falam que o demônio já é, domina a igreja, que tem, né? E tem os seus dentro da igreja e tá tudo dominado e acabou. Essa não é a verdadeira igreja, né? O que dizem, né? Então não é bem assim, né? Tem um para quê que Deus está permitindo tudo isso. E é para lavar, né? Para purificar. Também tu junta-se à minha dor. Reza e tem paciência enquanto vês passar esta tempestade, né? Paciência, né? A gente mantém essa constância que ele está falando no início. Que a constância vence a ele, né? Então, mantenha essa constância no amor, na oração, né? Nos atos. E ser paciente, que tudo isso vai passar. Né? Isso ele já tinha falado que ia acontecer e que é necessário tudo isso acontecer, né? Para purificar as almas, para purificar a igreja, é necessário essa tempestade passar, né? Essa tempestade vir, mas ela vai passar, ela não vai ficar, né? Mas quem pode dizer a minha dor, sentia-me mais morta que viva. Seja sempre bendito Jesus e seja feito sempre seu santo querer. Então, assim, né? Tudo que está acontecendo no mundo, na igreja, é a vontade de Deus. Deus está permitindo tudo isso para purificar e a gente não tem que se perturbar, mas ser paciente, ficar em paz, manter a constância no bem, na resignar a vontade de Deus, dizendo fiat para Ele, né? Entendendo que tem um para quê e é para um bem, né? É para purificar, para fazer essa limpeza na igreja, no mundo, nas almas. Enfim, não tá, Deus vamos dizer assim, não soltou, não perdeu a mão ali, né? Não soltou, ele tá tudo sob o controle dele e a gente não tem que se perturbar pelo que a gente está vendo, né, acontecer. Mas a gente confiar em Deus, né? Confiar e ter paciência e se unir a Ele. A dor dói, dói, Deus sofre, a gente vai sofrer, vai. Mas Ele tá falando paciência,
Essa tempestade vai passar. Tenha paciência, tudo isso vai passar. É só por um período, né? Então é isso. Amém, Fiat.